Agora a gente vai falar da propriedade FlexString. E o que ela faz? Ela é o oposto da FlexGrow. Então, se a FlexGrow ela cresce, a string diminui. E é a mesma forma que a gente utiliza no Grow. Então, a gente aumenta, certo? O número, se a gente quiser crescer no Grow. Aqui a gente aumenta o número se a gente quiser diminuir. Então, vamos aqui para o exemplo prático. Então, aqui eu tenho meu container de 400 de largura, tenho os meus itens, certo? E o meu container está display flex. E o que eu vou fazer é diminuir a largura do meu container aqui para 100, porque tudo tem a ver com a largura do container, certo? Então, olha só, aqui todos os meus itens diminuíram para caber exatamente no meu container, certo? Só que se eu vim aqui colocar um FlexString 2 para o meu elemento A, olha o que acontece, ele diminui 2 vezes mais do que os meus outros itens. Se eu vier aqui no meu B e colocar para ele um FlexString 3, por exemplo, ele diminui mais do que o meu A, certo? E mais do que o meu C e do que o meu D. E agora, se eu colocar para o meu C um FlexString 4, ele começa a diminuir mais do que o meu B. Então, se eu colocar agora para o meu item D um FlexString 6, ele passa a diminuir mais do que todos os meus outros itens. Então, de acordo com o número que a gente coloca aqui, certo? Ele vai diminuindo o item, certo? E isso tem a ver com o container, né? Então, se eu colocar o meu container aqui como 400, isso não acontece. Por quê? Ele não precisa diminuir, porque tem espaço para todos os itens. Mas quando eu diminuo o container e ele não tem espaço para os meus itens, eu consigo falar qual é os itens que eu quero diminuir mais, qual é o item que eu quero diminuir menos. Então, é essa a ideia do FlexString, certo? Uma coisa que eu quero lembrar é que é a seguinte, que quando você usa o FlexGrow, o que acontece é que quando você vai passando números maiores, 2, 3, 4, ele cresce, certo? E quando você usa o FlexString, o que vai acontecer é que quanto maior é o número, mais ele diminui, certo? Então, é inverso isso, né? O número, a gente sempre vai colocar maior de acordo com o que a gente quer, certo? Só que no FlexGrow, ele vai crescer quanto maior for o número que você colocar. E no FlexString, o que vai acontecer, quanto maior o número que você colocar, mais ele vai diminuir o item, certo? E isso a gente sempre está colocando na propriedade do filho. A gente não está colocando a propriedade no pai. A gente sempre coloca no filho que a gente quer aumentar ou diminuir.